Amigo torcedor vascaíno, a paciência acabou, tá? Fernando Diniz muito pressionado para uma demissão. O Vasco precisa urgentemente mudar o rumo, porque do jeito que tá, a segunda divisão em 2026 se tornará realidade. Até porque nesse momento a grande chance é que o Vasco nem sequer chegue nas quartas de final do Campeonato Carioca. Olha que vergonha, o Vasco disputando quadrangular final para não cair no Campeonato Estadual. Eu vou trazer isso aqui a você porque muita gente não está sabendo que isso pode acontecer. O Vasco chega no último confronto contra o Botafogo precisando vencer para garantir vaga na fase final. Vou também falar sobre a situação envolvendo o lateral esquerdo cuiabano, né? Porque se hoje o torcedor não quer mais ver Fernando Diniz e o negócio aí tá caminhando, se continuar assim para uma saída, cuiabano, amigo, tá fechado com o Vasco da Gama, tá? Reforço fechado, contratação acertada, e eu vou trazer aqui para você informações importantes sobre mais essa chegada no elenco do nosso Vascão. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Show? Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, né? Falar logo do nosso Vasco da Gama, porque olha, a situação tá difícil para o nosso Vascão. Difícil de segurar, né? De sustentar essa barra que vive hoje o Cruz Maltino na temporada de 2026. O Vasco tem, até o momento, olhando, né, esse ano, exatamente, vamos lá, os jogos, né, disputados nessa temporada de 2026 do Vasco da Gama. O Vasco tem 6 partidas disputadas, uma pelo Campeonato Brasileiro e 5 pelo Campeonato Carioca. O Vasco estreia enfrentando a equipe do Maricá e vence pelo placar de 4-2 em São Januário com uma brilhante partida do Ryan, marcando 2 gols. O Vasco empata com o Nova Iguaçu. O Vasco perde para o Flamengo, ou melhor, vamos corrigir, o Vasco é engolido, é amassado pelo Flamengo no Maracanã. Flamengo que, após ganhar do Vasco, perde 3 partidas seguidas contra Fluminense, São Paulo e Corinthians, ou seja, aquele jogo no Maracanã foi muito mais um demérito do Vasco do que um mérito do Flamengo. Não foi o Flamengo que jogou bem, não, cara. Foi o Vasco que jogou muito mal aquela partida. Aí o Vasco vence a fraca e frágil equipe do Boa Vista pelo placar de 3-0. E aí perde para o Mirassol por 2-1. Empata contra o Madureira ontem, 0-0 dentro de São Januário. Ou seja, são 6 partidas em 2026. São 2 derrotas, são 2 vitórias e 2 empates. Sendo que 2 empates, um contra o Madureira e o outro empate do Clube de Regatas Vasco da Gama no ano de 2026 contra o Nova Iguaçu. O Vasco empata com Madureira, Nova Iguaçu, vence Maricá e vence Boa Vista, e o Vasco perde para Flamengo e Mirassol. Os números, por si só, desses 6 jogos já representam muito bem o que é o Vasco nessa temporada. O Vasco ele vence os 2 jogos mais fracos, contra Boa Vista e Maricá. O Vasco ele empata os 2 jogos mais difíceis, assim, com 2 equipes consideradas pequenas fortes, que são Nova Iguaçu e Madureira, e o Vasco perde para as 2 melhores equipes que enfrentou, Flamengo e Mirassol. E me preocupa até porque quinta, depois de amanhã, o Vasco tem mais um jogo contra uma equipe considerada grande, cara. O Vasco tem Chapecoense, segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Chapecoense que deu de 4 no Santos, tá?
na estreia do Brasileirão. E com essa bola que o Vasco jogou ontem contra o Madureira, eu me preocupo. O Vasco da Gama ele fecha a partida sem marcar nenhum gol contra a frágil equipe do Madureira e ainda vendo uma bola parar no travessão. O Vasco ontem ele teve sérias chances de perder a partida. Mais um jogo muito ruim do Vasco da Gama, um primeiro tempo muito bagunçado, Cruz Maltino. E independente, o Vasco tendo jogado mal ou bem, independente do Vasco ter criado chance, até porque criou, eu não vou aceitar o Vasco da Gama enfrentar o Madureira e não vencer a partida. Eu, Lucas, nasci, cresci e hoje, diante da minha criação como vascaíno, entendo que é inadmissível dentro de São Januário o Vasco enfrentar o Madureira e não vencer. É obrigação vencer a Madureira jogando dentro de casa. Uma partida em que o Vasco começa até organizado e aí começam as loucuras do técnico Fernando Diniz e o Vasco acaba a partida com uma escalação louca, sem lateral esquerdo, porque o Piton sai e não entra nenhuma peça na posição, com o Cuesta e o Hugo Moura na zaga, um volante na zaga, na lateral direita com o Puma, jogando praticamente como atacante, Tietê sendo o único volante, e um quinteto ofensivo, né? Porque o Vasco fecha com David, com Inestrosa, com Andrés Gomes, com Adson, com David. O Vasco fecha o jogo ali num 2-5. Uma loucura. 2-2-6, sei lá. E tinha o Minete, 6 atacantes, cara. David, Andrés Gomes, Adson, Inestrosa, Minete e ficou faltando mais um aqui que eu falei agora recentemente. Que loucura, cara. O que o Diniz está fazendo? E é claro, hoje é pressionado. Porque o Vasco não apresenta um bom futebol em campo, muito pelo contrário, o futebol hoje que o Vasco da Gama apresenta é muito ruim. O Diniz foi vaiado e além de um futebol ruim, os números são ruins, ou seja, nada consegue defender o trabalho do Fernando Diniz. Nos últimos 18 jogos, são apenas 4 vitórias, são 3 derrotas, são 3 empates e são 11 derrotas. Nos últimos 18 jogos, o Fernando Diniz tem um aproveitamento de 27%, é um aproveitamento horroroso do técnico Cruz Maltino. São 28 gols sofridos. E eu gosto do Diniz. Eu, Lucas, gosto do Diniz. Mas tem que ser feita alguma coisa. Eu não vou ser um engenheiro de obra pronta não, tá? Eu acho que a demissão hoje é super passível. Eu não acho que tenha que acontecer. Vou dar minha opinião por quê. Porque o Diniz pega o telefone e liga para o Brenner para fechar. O Diniz pega o telefone e liga para o Inestrosa para fechar. O Diniz pega o telefone e liga para o Saldívia, para o Rojas. O Vasco tem 4 jogadores que estão hoje no Vasco pelo Diniz. Também, mas por uma grande influência. Então você demitir o Diniz agora pode acabar criando, infelizmente, um desgaste interno. E o Vasco vai segurar. O Vasco vai segurar. O Diniz não será demitido nesse início de ano. Até o final desse mês de janeiro, de fevereiro, o Vasco vai segurar Fernando Diniz e você pode ter certeza que isso vai acontecer. Mas é difícil, cara. Eu acho que esse jogo de quinta-feira é primordial. O Vasco ele tem que vencer a Chapecoense no Brasileiro. Se não vencer a Chapecoense em casa, na segunda partida do Campeonato Brasileiro, o senhor presidente Pedrinho, o senhor diretor técnico Felipe, eles precisam sentar, conversar e tratar dessa situação do técnico Fernando Diniz o quanto antes. Porque o Vasco da Gama ele tem um elenco bom, cara. O elenco do Vasco é bom, só que o desempenho é horroroso. E o técnico Fernando Diniz ontem na entrevista coletiva falou sobre a opinião dele com relação a mais o resultado ruim. Ele disse isso daí. Realmente, boa noite. Para recuperar a confiança da torcida, tem que ganhar o jogo. Não tem outra coisa. A torcida está no direito de vaiar, tem que saber aceitar a crítica da torcida. A torcida de mim só vai receber elogio. Não tem nada, a torcida do Vasco é fantástica. Não tem nada. E vaiou merecidamente. A gente tinha que produzir mais, a gente tinha que ganhar o jogo e produzir mais, ter mais inspiração. Aquela a gente fez uma partida péssima. Não é questão essa. A gente teve 2 bolas na trave, teve um pênalti perdido, teve um outro pênalti não marcado, finalizamos 26 vezes, mas não foi o suficiente. A gente tinha que ter tido mais inspiração e ter vencido o jogo. Amigo vascaíno, Fernando Diniz nas palavras. Concorda com as palavras do técnico Cruz Maltino? E teve mais, tá? Até porque muita gente começa a se perguntar
Será que os atletas estão fazendo o corpo mole? Porque tem isso, né? Às vezes o jogador, cara, ele tá começando a cansar, não tá gostando das atitudes. O Diniz teve uma atitude bem chata com o Hugo Moura na partida lá em São Paulo, gritando com o Hugo Moura, falando que o Nuno Moreira, perdão, não estava fazendo nada. Será que isso está queimando o grupo? Será que isso está prejudicando? Será que o grupo está querendo que o Diniz caia? Perguntas. E o Diniz foi questionado sobre isso na entrevista coletiva de ontem e respondeu dessa maneira que vai aparecer a vocês. Então, fala daí, Fernando Diniz. Eu tenho já de treinador 16 anos. E a minha vida foi uma vida, até eu joguei futebol para aprender a ser técnico, costumo dizer isso. E eu sou o cara que eu me entrego completamente para ajudar os jogadores. Então, da minha parte, não tem falta de respeito. De maneira alguma. Tanto é que os jogadores que trabalham comigo, quase todos querem trabalhar de novo. E até aqueles que não trabalharam, quando eu ligo, têm vontade de trabalhar, porque sabe, a notícia verdadeira, ela corre entre os jogadores. Os jogadores melhoram, quase que na sua maioria. Então, a vida de entrega, não tem assim o lance em si, depois eu vi o lance. Se eu pudesse, com a presença das câmeras, ter percebido aquilo e se eu tivesse tido ali uma esperteza de perceber aquilo, talvez eu não tivesse feito. Esse foi o meu erro ali, mas não do erro das coisas que eu falei, como eu trato o jogador. A maneira que eu tenho de ajudar os jogadores, a cobrança que eu faço é um dos pilares de eu conseguir ajudar os jogadores. E eles sabem disso. É uma coisa amorosa. O meu temperamento é esse. Ele pode ajustar, pode melhorar. Repito, se eu tivesse percebido a presença da câmera, ali eu teria segurado, eu não teria dado um jeito de não ser tão enérgico na cobrança, mas por conta das coisas de fora. Mas internamente, a minha maneira de tratar o jogador é aquilo e muita conversa, muita amorosidade. Eu sei da vida do jogador, eu sei da vida particular, eu sei do filho, eu sei da mulher, eu sei como é que está, como é que não está. Porque a vida do jogador é difícil. E a minha cobrança é uma cobrança para proteger, para fazer o cara jogar mais. E se perceber naquele jogo do Mirassol mesmo, o time depois da cobrança voltou melhor naquela etapa do primeiro tempo. Respeito ao jogador eu tenho, mas no máximo, o nível máximo e de entrega. Eu trato os jogadores, se fosse meu filho, eu cobraria do jeito que eu cobrei. Então esse é o maior elogio que eu posso ter para os jogadores. Eu cobro os jogadores como cobro meus próprios filhos. E eu me entrego para que os jogadores consigam ter uma vida melhor, como eu ofereço para os meus próprios filhos. Bom, torcedor vascaíno, então, como você viu aí, né? Essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Família. Pro Diniz é tudo família. Tenso, complicado, vamos ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos, mas quinta é decisão e há uma pressão forte aí pela queda do treinador. Elenco tem, cara. Infelizmente, tá? Elenco tem. Trabalho que é, de fato, muito ruim. Pelo menos, tivemos aí nessas últimas horas uma baita informação muito boa, relacionada à chegada de mais um reforço para essa temporada de 2026. O lateral esquerdo cuiabano fechou com o Vasco da Gama, tá? O Vasco tem mais um jogador contratado para esta temporada e um grande jogador. O cuiabano chega ao Vasco da Gama por um empréstimo de 1 ano, junto ao Nottingham Forest, clube do futebol inglês. O Vasco pagará ao clube inglês 1 milhão de euros, algo em torno de 6 milhões de reais, para ter o cuiabano durante esse período de 1 ano, e ainda há no contrato uma cláusula de opção de compra do lateral esquerdo no valor de 10 milhões de euros, valor próximo aí a 60 milhões de reais. O atleta aguarda agora apenas a liberação para viajar à cidade de Carioca, mas o negócio já está fechado. Cuiabano é o novo reforço do Vasco da Gama. Vasco e o lateral esquerdo já haviam chegado a um acordo. O Vasco esperava, né, chegar a esse acordo também com o Nottingham Forest. E ontem, na segunda-feira, martelo foi batido, o acordo verbal foi feito, até porque o contrato ainda não foi assinado. O Cuiabano só assinará contrato após realização dos exames médicos e agora ele é aguardado aqui no Rio de Janeiro exatamente para isso, para realizar exames médicos, sendo aprovado assinar esse contrato de 1 aninho aí com o nosso Vascão, um atleta que teve procura de outros clubes, Botafogo, Cruzeiro, mas optou pelo projeto do Vasco da Gama. Uma excelente notícia, até porque o senhor Lucas Piton ontem também quebrou a tal da bola. E o Diniz falou um pouco sobre a chegada do cuiabano ontem na coletiva. Eu também trago as palavras dele. No elenco hoje vão disputar a posição e vai jogar o melhor. É sempre bom ter no elenco jogador de qualidade. Se confirmar
a vinda de um jogador como o Cuiabano é um ganho muito grande para o Vasco. Vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Concorda? Deixe a sua opinião nos comentários, porque o Lucas agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa terça-feira, e já já eu estarei de volta aqui com aquele Fala Gigante chegando pela parte da tarde para complementar a sua tarde de terça com as informações do nosso Cruz Maltino. Se você está aqui e ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. É claro, ajude aí o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família. Conto muito com todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.